Amém. Aqueles que têm um pouco mais de idade como eu lembram dos últimos 30 anos da história, quanta coisa mudou, não é verdade? Quanto progresso a gente experimentou. Eu lembro em 94 com o surgimento do Plano Real e como aquilo impactou a nossa vida. O poder aquisitivo mudou, o real passou a se equiparar ao dólar. E eu lembro de como aquilo transformou o mundo naquele momento, e o Brasil especialmente. Lembro do primeiro PC que entrou lá em casa, tinha 1 mega de memória RAM, 1 mega de HD, quanta potência tecnológica. E hoje é uma máquina completamente obsoleta. E eu lembro de todos esses avanços, a internet trazendo uma revolução que até hoje a gente não consegue medir. Os smartphones trouxeram uma outra revolução que a gente está tentando ver quais são os benefícios e malefícios, agora a inteligência artificial. E parando para avaliar tudo isso, a gente fala, caramba, a humanidade só está progredindo, só está havendo avanço. Que coisa maravilhosa que é o nosso mundo de hoje, não é verdade? Será? Nesse mesmo período que eu testemunhei nessas últimas 3 décadas, foi o avanço do pensamento progressista. Temos que progredir, temos que deixar para trás o modo como nossos avós, totalmente tacanhos, totalmente obtusos, pensavam. Nós temos uma mente aberta, uma mente moderna, precisamos expandir aquela herança cristã, Bíblia. Gente, a Bíblia foi um livro escrito 2000 anos atrás, a Bíblia está obsoleta, a gente precisa atualizar ela. Esse tipo de mentalidade completamente diabólica também cresceu nesse período. O que dizer da arte? A arte, ao invés de cada vez mais se mostrar virtuosa, cada vez mais revelar a beleza da criação de Deus, parece que os artistas que mais promovem promiscuidade sexual e valores baixos do pecado são os que mais vendem, são os que mais alcançam o coração da nossa juventude. De modo que a gente experimentou também, para além da arte, para além da cultura, a gente viu nesses 30 anos 6 governadores do estado do Rio serem afastados ou presos, sendo que 2 desses governadores eram evangélicos. Será que a gente está evoluindo mesmo? Será que a gente está crescendo? A gente viu um ex-presidente ser condenado em todas as instâncias e depois ser descondenado e ser novamente eleito por um povo que comunga da sua iniquidade, seja ela de que natureza for. E isso deve trazer grande vergonha para o nosso país. Uma mancha que partidos progressistas, pensamentos progressistas, governos corruptos que vão se impondo numa sociedade regida por Satanás. Esse é o mundo que a gente está vivendo, um mundo que jaz no maligno. A gente tem grandes guerras avançando, mostrando que aquela ideia de que a gente cada vez mais é um povo civilizado, uma sociedade tecnológica, na verdade, não esconde o fato de que no fundo, somos todos bárbaros. O pecado nos faz bárbaros. E começa a eclodir uma guerra aqui, outra guerra ali. A gente não está falando só de Israel e Palestina, não estamos falando só da Rússia e da Ucrânia, nem de outras guerras que acontecem ao redor do mundo. Estamos falando do estado que a gente vive, o estado do Rio de Janeiro é um estado onde acontecem mais de 3.000 homicídios por ano. A gente vive em campo de guerra e nem faz ideia disso. A gente está entorpecido para essa verdade que está aí à nossa volta. A missão Portas Abertas, muito respeitada por ser um lugar que faz pesquisas muito acuradas, fez uma pesquisa em 2022 referente a 2021 e ela constatou que 360 milhões de cristãos estão sofrendo perseguição ou discriminação ao redor do mundo. A estatística diz que 5.898 cristãos
foram assassinados em 2021 por causa da sua fé. 5.898 cristãos em 2021 foram assassinados pela única razão de professarem a sua fé em Cristo em países que não toleram isso. Em 2021, 5.110 igrejas foram invadidas, destruídas ou tiveram que fechar. No mesmo ano, 6.175 cristãos foram presos por causa unicamente da sua fé. E aí, gente, nem mesmo no primeiro século, onde Roma oprimia os cristãos primitivos, a gente detecta um nível de perseguição como a gente enfrenta hoje como igreja no mundo. Só que a gente, por viver num país que ainda tolera a fé cristã, ainda permite a pregação do Evangelho, a gente às vezes não se dá conta da realidade do nosso mundo hoje. Então, diante desses dados, será que a gente está crescendo e avançando? Será que a humanidade está indo para frente? E o que a gente descobre é que, embora haja um avanço tecnológico e econômico inegável no mundo, existe um retrocesso do ponto de vista da relação da humanidade com Deus. O homem não está progredindo na sua relação com Deus. Muito pelo contrário, à medida que o tempo passa, o que a gente mais vê é a iniquidade se multiplicar. Agora, nos dias em que Deus revelou o Apocalipse, eles eram dias também muito obscuros, e Deus se revela à sua igreja, e o livro foi escrito com o objetivo de consolar uma igreja debaixo de forte perseguição. E o objetivo do livro é mostrar que a história não está se desdobrando ao acaso, que não somos nós os senhores da história. O Apocalipse foi escrito para trazer basicamente a mensagem de que foi Deus quem criou o mundo e que, embora o homem tenha pecado, ele continua reinando sobre todas as coisas. Ele enviou seu filho para morrer no nosso lugar, e um dia ele vai botar um ponto final em toda essa bagunça e vai trazer o seu juízo sobre tanta iniquidade. Essa é a mensagem do Apocalipse. Você pensa que está sendo injustiçado e que essa injustiça não tem fim? Não. O Apocalipse veio dizer, tem fim sim. Deus já decretou o seu fim. Decreta inclusive, Apocalipse 20:10, o fim de Satanás. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Satanás está com seus dias contados. Amém, irmãos? Apocalipse é Deus garantindo para o seu povo que um dia todo mal terá fim. E hoje a gente vai expor o capítulo 18 do livro de Apocalipse. A gente vai lendo parte por parte e entendendo a palavra de juízo de Deus sobre a grande Babilônia. Babilônia no Apocalipse não tem a ver com aquela cidade persa. A Babilônia tem a ver com o sistema político, econômico e religioso moldado pelo pecado que domina hoje no mundo. Esse sistema é avesso às Escrituras. E a tudo o que esse sistema quer é calar a igreja, é sufocar a virtude do Evangelho. Esse sistema babilônico foi o mesmo sistema que levou Jesus para a cruz, porque ele não suportou uma pessoa como Jesus existindo no mundo. É desse sistema que a gente está falando. Seja Babilônia, seja Roma, seja Niterói. A gente está vivendo num ambiente corrompido. Só que todo esse sistema um dia vai cair. Apocalipse 17:5, capítulo anterior, já anunciava: a Babilônia grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E essa cidade está completamente corrompida. E aí, gente, se você olha para essas características da Babilônia e desse sistema, e você fala, cara, tem muita coisa no mundo que não faz sentido, que não tem lógica. Parabéns, possivelmente você foi chamado a um outro mundo. Você não é daqui.
Deus garante que no fim a sua igreja finalmente vai triunfar sobre esse mesmo sistema que hoje persegue a sua igreja. João diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia, o mundo que vive segundo as lógicas da Babilônia. Na mesma linha de pensamento, Tiago diz: se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Porque o sistema do mundo é antagônico ao sistema do reino pregado por Jesus. É oposto. Ele se opõe frontalmente a isso. E em Apocalipse 18, a gente vai ver aqui 4 grandes gritos que vão ser ouvidos no dia do juízo. No dia em que esse sistema todo ruir. A primeira voz que a gente vai ouvir é uma voz de condenação. Diz assim no início do capítulo 18: depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, essa Babilônia que um dia, segundo a palavra, vai cair, não é a Babilônia persa, não é, que caiu lá em 539 a.C. com Ciro. Essa Babilônia que caiu, ela foi profetizada lá atrás por Jeremias e Isaías. Também não está simbolizando o Império Romano, mas o texto se refere a esse sistema religioso, político e econômico sem Deus e anti-Deus. A queda da Babilônia é um fato consumado nos decretos de Deus e acontecerá por causa da devassidão moral, espiritual e econômica que o nosso mundo hoje vive. E quantos hoje sucumbem moralmente prostrados diante da fama, dos prazeres pecaminosos e da riqueza. Vejam como essa perspectiva é compatível com o ensino de Paulo. Ele diz assim, descrevendo essas características da Babilônia, mas sem citar, falando desse mesmo sistema, 2 Timóteo 3. Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Nessa grande Babilônia, o que vale é o meu prazer, o que vale é o meu interesse, é o meu quinhão. E o dinheiro é o que me proporciona tudo isso. O dinheiro é o maior senhor de escravos de todos os tempos. As pessoas vivem como súditos de Mamon. O dinheiro se tornou um Deus no nosso tempo. Interessante que havia muitas divindades cultuadas no tempo de Jesus. Mas Jesus, quando vai pontuar a questão da escolha, ele fala especificamente do Deus dinheiro, do Deus Mamon, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para Jesus, muito mais importante do que ter coisas é ser alguém íntegro e reconciliado com Deus. Mas o mundo não entende isso. Por isso que os apóstolos advertiram: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Veja bem, a igreja deve ler essa palavra não só no sentido de se conscientizar de que ela não deve se contaminar
com esse tipo de idolatria tão baixa, tão evidente, mas também no sentido de que ela tem um papel de mostrar Cristo para o mundo, mostrar os valores mais elevados do reino de Deus para o mundo. Paulo fala para Timóteo: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ontem no Paredão a gente estava falando isso aqui. O dinheiro não é um problema, o amor ao dinheiro sim é a raiz de todos os males. E a gente precisa ficar alerta, porque no nosso sistema, por R$1 milhão, a pessoa vai para um programa de reality show, não sei se está 1 milhão, não sei quanto é que está esse prêmio desse programa que só dá certo no Brasil, mas fica ali se expondo, se prostituindo, expondo a sua intimidade, está disposta a negociar qualquer coisa por mamon. O Deus dela está muito bem definido, não é? E tem cristãos que assistem isso, e isso é triste. A igreja está aqui para alertar a todos de que sem Cristo não existe vida. Você tem visto o ímpio prosperar? Você tem visto e presenciado injustiças ao redor do mundo? Você fica enojado com a política? Você está cansado de ver a celebração de toda forma de iniquidade na terra? A mensagem da queda da Babilônia é a mensagem de que um dia um anjo de Deus vai descer da parte dele e com uma voz poderosa, ou seja, com uma voz audível, vai gritar: caiu, caiu a grande Babilônia. Amém, irmãos? Tudo isso vai ruir, tudo isso que enoja a gente, tudo aquilo que causa náusea, tudo aquilo que causa asco na igreja hoje, porque é avesso ao ensino do Evangelho do Reino de Deus em Cristo. A segunda voz que vai ser ouvida é a voz da separação. E aí a igreja precisa ficar atenta a essa voz aqui. Presta atenção ao verso 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Há aqui uma palavra de juízo sobre aqueles que nunca se importaram com santidade. Desde que existe pecado no mundo, a comunhão com Deus é um privilégio daqueles que decidiram se separar para Ele. Ninguém que vive indiferente à santificação tem qualquer comunhão com Deus. Não existe isso. A gente sabe que não é a nossa santificação que nos salva, mas a gente sabe também que a santificação é o lado visível da salvação. Não existe verdadeira salvação onde não há santificação, onde não há desejo pelo que é santo, onde não há intenção de se deixar transformar pelo Espírito, onde não há temor a Deus e desejo pela palavra dEle. Não existe salvação aí, gente. É uma falsa profissão de fé. O joio é assim, o trigo não. O trigo quer viver uma vida santa, que o mundo precisa, gente. Não é que eu e você sejamos iguais a Ele, para mostrar que a gente é crente, mas não é alienado, não. Ele precisa de gente que é diferente mesmo, que se separou. Ele não vai ser impactado por gente que age igual, que é regido pelos mesmos valores, que é servo de mamon também. Frequenta a igreja todo domingo, mas é servo de mamon durante a semana. Não vai ser impactado por pessoas assim. A gente não ganha o mundo sendo igual a Ele. E a igreja que triunfa é a igreja que hoje está se santificando. Essa igreja é a que vai triunfar no fim. Isso que ele está falando. Ser cristão não é andar alinhado com a cultura prevalecente. Ser cristão é ser contra a cultura. Se Jesus estivesse alinhado com Roma, sabe o que ia acontecer? Se Jesus estivesse alinhado com a cultura do seu tempo, com a mentalidade do Império Romano, ele não ia passar pela cruz. Não tem crucificação para alguém que está rezando a cartilha da Babilônia. Não tem. Como o Marcão pregou ontem, ninguém vai sofrer perseguição sendo igual a todo mundo. Não. A perseguição é para aqueles que têm buscado santidade, é para aqueles que têm imitado Jesus. Para esses, o mundo vai querer levar na cruz, querer levar para a cruz.
Paulo fala sobre essa separação lá em 2 Coríntios 6,14. Ele fala assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A maior parte das pessoas fala só julgo desigual. Paulo está falando de casamento. Não só casamento, qualquer tipo de sociedade com ímpio vai dar em coisa ruim. Necessariamente em algum ponto vai haver um conflito ético de valores, porque o ímpio despreza Deus, despreza a palavra de Deus. Então o cristão deve se separar. Não, eu não vou entrar no esquema. E a gente precisa entender que se a gente não se separar, a gente não vai impactar, não vai ser sal da terra, não vai ser luz do mundo. A orientação do apóstolo é mais abrangente. Quais as razões que ele apresenta para a igreja sair da Babilônia? Primeira, para que a igreja não se torne cúmplice dos seus pecados. Verso 4, para que vocês não participem dos seus pecados. Gente, tem muito cristão professo sendo cúmplice de pecado, de ímpios, da Babilônia, comungando com a Babilônia, seguindo as mesmas lógicas desse sistema. E é para esses que Deus hoje está gritando: cuidado, fica o alerta aqui. Você precisa entender, há uma razão para você sair da Babilônia. Você não está aqui para ser igual a todo mundo pode estar fazendo isso, mas o seu compromisso é com Jesus e com o ensino dele. O crente é chamado a preservar a boa confiança. A igreja é a luz do mundo, sem se separar, a igreja não vai iluminar nada. A igreja é o sal da terra, sem se separar, a igreja não vai dar sabor, não vai conservar como o sal tem a função de fazer. E aí Jesus fala assim: pelo contrário, se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Perdeu a sua utilidade. Satanás tem usado seus agentes para empurrar a goela abaixo da nossa sociedade, coisas como ideologia de gênero, não é? Está liberado, toda forma de amor é válida, quando na verdade tudo isso se opõe à palavra de Deus. E a gente não está aqui para legal, vamos celebrar toda forma de amor, como canta o poeta, não é? Vamos liberar geral a permissividade sexual. Isso é a lógica do nosso mundo hoje que está predominando. O mundo se curva diante do Deus sexo e por causa disso fetos podem ser assassinados. A consciência está totalmente embotada, dessensibilizada. Qual é o problema de você liberar geral? O problema é que os cristãos trouxeram um legado de culpa diante dessas coisas. E a gente tem que fazer o quê então? Calar a boca desses cristãos, calar a igreja. Vamos botar esses pastorecos na cadeia. Isso é a Babilônia. A Babilônia hoje está lá no STF, doida para botar os pastores na cadeia, por pregarem essa mesma pregação que a gente está fazendo aqui. Como se a culpa fosse algo psicologicamente nocivo que o cristianismo trouxe como herança. Mentira! O que está errado desde a criação. E na criação Deus imprimiu a sua lei nos corações dos homens. E por mais que o homem se rebele contra Deus e atente contra essa verdade, ele sabe que ele está errado. Não é porque ele herdou uma culpa cristã cultural, mas porque
ele foi constituído à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, amém? Na igreja, a gente vê teologia da prosperidade, outra coisa da lógica da Babilônia no nosso mundo hoje. A gente vê na igreja hoje, no crescer a teologia liberal. O que é teologia liberal? A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra. Tem coisa na Bíblia que é humano, a gente tem que fazer uma edição aí, e a Bíblia deles vai ficando cada vez menor. Alguns dizem assim, não, a gente tem que pregar só o que Jesus pregou. Só que eles não pregam tudo que Jesus pregou, eles selecionam até o que Jesus pregou, que tem coisa, palavra de Jesus que é pesada, né? Mas a verdadeira igreja se posiciona contra tudo isso. Ela não se torna cúmplice desses pecados. Outras igrejas têm se tornado conduzidas pela lógica de mercado. Há pastores transformando igrejas em comércios, negociando a fé como um produto. E é nesse contexto, gente, que a gente como igreja é chamado a ser contra a cultura, mesmo de muitas igrejas, ditas igrejas. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que viveu na Alemanha nazista e se opôs ao regime de Hitler, foi uma exceção, porque a grande maioria da igreja cristã protestante, naquele momento, apoiou os nazistas. Entendia que o nazismo era alguma coisa de boa que estava chegando. E Bonhoeffer escreveu uma coisa muito marcante. Ele diz o seguinte: onde a figura de alguém bem-sucedido se evidenciar de forma particularmente marcante, a maioria sucumbe à idolatria do sucesso. Ela se torna cega para justiça e injustiça, verdade e mentira, decência e canalice. Só enxerga a ação, o sucesso. A capacidade de discernimento ético e intelectual se embota diante da glória do bem-sucedido e da vontade de abocanhar alguma parte desse sucesso. E olha como é que ele conclui o raciocínio dele. A figura do crucificado desautoriza todo raciocínio orientado pelo sucesso. Nós somos contra a cultura. Não estamos aqui para buscar um sucesso segundo o mundo. O sucesso que nos importa é um sucesso segundo Deus. E no sucesso segundo Deus, quem vence é o crucificado, humilhado naquela cruz, que fez isso por amor. Esse é o sucesso segundo Deus. Está na lógica avessa à lógica da Babilônia. Segunda razão pela qual a igreja deve sair da Babilônia, para que ela não participe dos seus castigos. Ele fala assim, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Haverá o juízo. Cuidado, igreja. E aí, Jesus alertou a gente, o que vai acontecer com o joio? Vai ser lançado no fogo e queimado. O que é o joio? É o falso cristão, é a falsa profissão de fé, é aquele que frequenta a igreja domingo após domingo, mas não busca ter um relacionamento com Deus de verdade. Para ele está bom a relação com a igreja como um meio social bacana, de gente educada, de gente cheirosa, de gente legal com quem eu me identifico. E o alerta é: cuidado, porque essas pragas podem atingir vocês, se vocês não entenderem que o chamado de vocês não é para serem religiosos assíduos. O chamado de vocês é para serem discípulos de Jesus Cristo, viverem em santidade. O alerta da profecia é o seguinte: alguns hoje que estão na igreja, fisicamente, têm um coração na Babilônia, cuidado. Mas os verdadeiros crentes não sofrerão com qualquer praga. Terceira razão para a igreja sair da Babilônia, para que ela entenda quais são os critérios para o julgamento divino. Verso 6: retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, faça-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição
como a glória e o luxo a que ela se entregou. Deus promete um juízo dobrado sobre a Babilônia em relação ao modo como ela agiu. Marcão leu ontem, né, Gálatas 6:7, não se enganem, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também vai colher, e a igreja precisa estar alerta em relação a isso. A verdadeira igreja sabe qual é o salário do pecado, e que não há riqueza nesse mundo mais valiosa do que a sua salvação. Quarta razão para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente, verso 8, pois por isso num só dia as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. A igreja não é desafiada por Deus a ter medo do dia do juízo, não, nós somos os únicos que não devemos ter esse medo. O nosso temor verdadeiro deve ser se a gente está ou não vivendo diante de Deus. O alerta de Jesus não é nem assim, vocês têm que ficar preocupados com quando eu vou voltar. Não, vocês têm que ficar de sobreaviso, porque eu vou vir como um ladrão, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, não é? Repentinamente, subitamente. Ou seja, a pergunta não é, será que Jesus vai vir hoje? Essa não importa. O que importa para a gente é, se Jesus vier hoje, eu estou pronto para ser levado? Esse é o alerta para a igreja. Terceira voz que a gente ouve, então a gente viu a voz de lamento, a gente ouviu uma voz de separação da igreja, e a igreja precisa entender e se conscientizar de que precisa se separar, e a gente vai ouvir uma voz de lamentação. E é interessante que a partir do verso 9, 3 categorias são afetadas por essa voz de lamentação: os políticos, os comerciantes e os navegantes. E aí cabe aqui uma ressalva. Alguns pensam assim, então quer dizer que essas são profissões amaldiçoadas. Não, na verdade a gente conhece a doutrina do mandato cultural. Quando Deus criou o homem, Ele delegou ao homem o dever de pôr ordem na criação, e todo o trabalho, mesmo antes da queda, já era dignificado, e o trabalho é algo bom, e segundo o nosso entendimento, o trabalho que o lixeiro, o advogado, o político, seja ele quem for, faz, deve ser santificado. Nós não estamos aqui para demonizar essas coisas, mas para exercer esses ofícios em santidade, para a glória de Deus. E aí Calvino dizia que esses ofícios, eles são tão santos quanto o ofício do pregador do evangelho fiel. Contudo, há um juízo reservado para aqueles que exercem essas e outras profissões, movidos por ganância, por egoísmo, por inescrupulosidade e por perversão. O primeiro deles é o lamento dos reis poderosos, verso 9, quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. A história nunca faltou em parte alguma, em todo o mundo, homens corrompidos pelo poder. E esses homens, segundo o texto, vão gemer nesse dia, diante do desespero, do fato de que tudo aquilo que era um Deus para eles, agora caiu. A promessa não é de juízo sobre a classe política, a promessa é de juízo sobre políticos corruptos, sobre reis corruptos, sobre homens que usaram o poder de forma inescrupulosa, de forma gananciosa, de forma egoísta, e não exerceram esses ofícios de forma santa. Não sei se vocês acompanharam as notícias, mas esse Fórum Econômico Mundial de Davos, que aconteceu em janeiro, diz que os aplicativos de prostituição de luxo alcançaram seus recordes de venda. É para isso que esse pessoal, em grande parte, não todos, vão para esse tipo de evento. É esse tipo de coisa também que você vê com naturalidade em Brasília. Parece que Brasília é a grande capital, o epicentro do turismo sexual de luxo do Brasil inteiro, não é?
É o lugar onde se concentra poder, se concentra também toda forma de perversão. E esses que exercem o poder de forma injusta, esses para quem o poder é tudo, eles vão lamentar. O segundo grupo e a segunda categoria é dos mercadores. Diz assim, verso 11: os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa da Babilônia, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Aquilo que movia eles, que dava sentido à vida deles, agora desabou, não faz sentido nenhum. E o texto faz uma relação longa de coisas que eram indústrias naquela época, que eles viram simplesmente colapsar. A indústria de joias, a indústria têxtil, a indústria de ornamentação, a indústria de cosméticos e perfumes, a culinária, a agropecuária, o tráfico humano. Para dizer, nessa Babilônia tudo vale, até a vida de pessoas pode ser negociada, até os corpos e até as almas das pessoas pode ser negociada. E aí esses comerciantes que fazem todo tipo de comércio com base em todo tipo de ética, vão gritar nesse dia, verso 16: ai, a grande cidade, vestida de linho, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Caiu. Quanta maldade é praticada por amor ao dinheiro. Vejam que na lógica da Babilônia, o dinheiro vale mais do que a alma, ter é mais importante do que ser. E na lógica do reino de Deus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? E essa palavra é uma palavra que deve fazer a gente ficar em alerta em relação a que valores têm regido a nossa vida. Somos a igreja triunfante, somos a igreja do fim, a igreja que vai viver com Cristo em glória eternamente. Somos, se nós não conseguimos, nós nos sentimos um ET no meio de todo esse sistema corrompido pelo pecado, se a gente tem andado na contramão dele, se a gente tem se posicionado. E se posicionar, a gente está falando de perda financeira, de prejuízo, de deixar de fechar negócio porque tem coisa errada ali. Só que eu não sou cidadão da Babilônia, eu sou cidadão do reino de Deus. O que tem mais valor para mim é estar reconciliado com o meu Criador, é ser dele, é saber que o meu trabalho é meio de glorificar a Ele, de honrar a Ele, de mostrar para o mundo em trevas, para a minha classe, seja ela de políticos, de comerciantes, de seja lá o que for, que é possível viver nessa categoria profissional como cidadão do reino de Deus e que existe salvação para eles também. O choro deles é por descobrirem que tudo que eles sempre acharam mais valioso não valia nada. E terceira categoria, dos navegantes, todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, todos que ganham a vida no mar, ficarão de longe, ao verem a fumaça do incêndio delas, clamarão que outra cidade jamais se igualou a ela. Lançarão pó sobre a cabeça e lamentando-se, chorando, gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. O comércio global vai ser completamente colapsado. Esses que vivem fascinados com essa engrenagem macroeconômica que move o mundo hoje, bolsa de valores, vão nesse dia ficar desesperados e falar: caramba, nada daquilo fez sentido nenhum, porque agora a gente está diante de algo muito maior e eterno. Amém, irmãos? Por fim, a última voz, a voz da celebração. Como é que pode, num cenário tão aterrador descrito por Apocalipse 18, existir uma voz de festa, de regozijo, de celebração? É possível isso? Diante de uma catástrofe tão grande sobre o mundo, diante de uma sociedade plenamente colapsada, pode ser que no meio desse contexto alguém se levante para comemorar alguma coisa? Que tipo de maluco faria uma coisa dessas? O texto diz que sim,
Enquanto existe uma voz de choro e gemido na terra, nesse dia vai haver uma voz de celebração no céu. Enquanto a meretriz é destruída, a noiva estará se alegrando com o noivo. E diz o verso 20: celebrem o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. A Babilônia perseguiu vocês, a Babilônia está suja com o sangue dos mártires. O mundo é injusto, é iníquo, é mau, a maldade prospera. O ímpio vive uma vida nababesca, regalada, com o fruto da sua impiedade. Nesse dia em que Deus derramar o juízo para eles, todos esses estarão chorando, enquanto a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, aqueles que se separaram, vão celebrar o juízo de Deus. Não porque a igreja tem uma vingança pessoal, precisamos vingar nossos mártires, não. Pelo contrário, a palavra diz: não se vinguem a vocês mesmos, mas deem lugar à ira. A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor vai retribuir quando? Nesse dia aqui. Esse é o dia em que o Senhor vai retribuir. E nesse dia, diz o texto, que a igreja vai celebrar pelo que aconteceu com a Babilônia. Nesse momento, as coisas boas já não estão mais presentes. Diz o verso 22, não tem música, só tem lamento. Não tem criação artística nem artífice. Não tem mais suprimento, pois os moinhos não moem mais. Verso 23, não tem luz, mas trevas eternas. Não tem relação de amor, não tem casamento, não tem poesias, não tem sonho. Toda essa primeira ordem afetada pelo pecado, nesse momento, já não faz mais nenhum sentido para ninguém. A Babilônia se embriagou com o sangue dos santos, mas agora está desamparada e caída para sempre. A sua glória passageira se foi, e agora quem canta eternamente é a igreja que ela perseguiu, é a igreja triunfante, a igreja que está se regozijando, porque Deus veio e executou a sua justiça e o seu juízo final sobre aqueles que um dia perseguiram a igreja. E a igreja celebra a queda da Babilônia, porque ela celebra o juízo de Deus sobre Satanás. Então ouvi uma voz alta dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, porque diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e vocês os que nele habitam. A igreja que não é cidadã da Babilônia, a igreja que é, antes de tudo, cidadã do reino dos céus, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não pertencemos mais a esse mundo, nós somos estranhos a esse mundo mesmo, e a gente não vai ser diferente, gente. Somos chamados a nos manter firmes no meio das pressões da Babilônia. Nesse dia vamos entender plenamente o que Jesus queria dizer quando ele falou: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Amém? Algumas aplicações aqui. A primeira delas: certifique-se de que você não tem buscado vencer na vida segundo o mundo. Esteja certo de que você saiu da Babilônia. Esteja certo de que as suas ambições não estão alinhadas com essas lógicas perversas desse mundo. Você é convidado e é incitado por Deus à separação. Se você chegou até o retiro como servo da Babilônia, não é à toa que você está aqui. Você pode sair daqui como parte da noiva do Cordeiro. Você não vai ser uma voz de lamento no fim, você vai ser uma voz de celebração. Essa é a palavra dessa manhã, é uma palavra de esperança para você.
É uma palavra que faz você enxergar lá na frente, para onde sua vida está indo, a quem você tem servido. Não esteja comprometido com popularidade. Que Deus nos livre de ser uma igreja que se acovarda diante do avanço da iniquidade, que se cala diante disso, que se acovarda. A palavra não seja comprometido em agradar seus amigos para mostrar para eles que você é um crente moderninho. Muito pelo contrário, como diz a palavra, não se surpreenda se o mundo te odeia. O mundo é um lugar de aflições para nós, para a igreja, mas, como Jesus disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Segunda aplicação, deixe-se consolar pela certeza de que todo mal será punido e toda virtude será recompensada. Você fica indignado com a prosperidade do ímpio? Tenha certeza, é promessa de Deus na palavra dele, que o ímpio vai sofrer o devido juízo, e a igreja de Jesus vai ser recompensada. Então não se deixe envenenar por tamanha iniquidade, não procure se vingar. Verso 21, a palavra diz que a Babilônia nunca mais será encontrada. Terceira aplicação, alegre-se com a certeza de que a igreja sempre triunfará. Essa é uma certeza que a gente tem que ter no coração. De um ponto de vista humano, pode parecer que a igreja só enfrenta luta, só enfrenta derrota. Mas não se engane, é essa mesma igreja falha, cheia de pecadores, que vai ser alvo da graça de Deus e vai triunfar no final. Celebre o fato de que a mesma igreja que hoje vive na luta contra o pecado triunfará no dia do juízo sobre toda maldade e injustiça. Não deixe que tanta notícia ruim roube a sua alegria. Bem-aventurados os que choram. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra que é tão esclarecedora para nós. E a gente quer te pedir que o Senhor nos ensine a contar nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio, porque os dias são maus, as pessoas são más, o sistema é perverso, e a igreja, Senhor, muitas vezes tem se sentido acuada, se sentido afrontada, mas vem nos ensinar a ter uma mente bíblica, vem nos ensinar a pensar biblicamente, a nos apegar às suas promessas e a certeza de que no fim o Senhor nos fará celebrar contigo eternamente em glória diante das tuas promessas, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa cada célula que vai se reunir agora e que o Senhor continue conosco durante todo esse retiro, em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém. Amém.